Você já teve a sensação de que estamos vivendo o fim dos tempos? Pela primeira vez na história, nós estamos vendo eventos que realmente são globais. É uma sensação estranha de que algo muito maior está prestes a acontecer. Há milhares de anos, a Bíblia já revelou o nosso futuro, com eventos que estão se cumprindo, um por um, diante dos nossos olhos. Isso não é teoria, não é opinião, é uma revelação divina que está escrita na Bíblia. Hoje você vai descobrir o início do fim. Uma jornada bíblica, cronológica e profunda, que vai te mostrar exatamente onde estamos na linha do tempo de Deus. Se você quer entender o que realmente está prestes a acontecer, então se prepare, porque o que eu vou te mostrar agora é algo que você nunca viu em nenhum outro vídeo. 25 cidades decretaram situação de emergência. Em algumas regiões do sul da Califórnia, as chamas avançam rapidamente sobre as casas. Catástrofes naturais. A nevasca já é considerada a pior em mais de 10 anos. Drones e mísseis atingiram mais de 40 prédios numa área residencial em Kharkiv. Medo de novas pandemias. A tecnologia fora do controle. Crimes bárbaros. Vidas que se afundam no consumo e no individualismo. Por que nos tornamos testemunhas de tantas tragédias sem precedentes? Você sabe em que tempo estamos vivendo segundo a Bíblia? É um intervalo entre a primeira vinda de Jesus, quando ele veio como Salvador, e sua segunda vinda, quando ele voltará como Rei e juiz. Durante esse tempo, o evangelho está sendo pregado no mundo inteiro. Isso já foi profetizado por Jesus com clareza. Está escrito em Mateus, capítulo 24, verso 14. E esse evangelho no reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. E então virá o fim. Perceba, o fim só virá depois que o evangelho chegar a todas as nações. Esse é um dos maiores sinais do tempo que vivemos. Com a internet, o avanço das missões e a Bíblia já traduzida por mais de 3.500 idiomas, estamos mais perto do cumprimento total dessa profecia do que nunca antes na história. Mas enquanto a mensagem avança, também cresce o pecado, a frieza e o abandono da verdade. A Bíblia deixa claro, antes da volta de Cristo, muitos abandonariam a fé. Esse abandono tem nome: apostasia. Igrejas se rendendo ao politicamente correto. Quem escreveu essa Bíblia está desatualizado isso. Se Jesus Cristo fosse vivo hoje, estava no show de Pablo Vittar. Pregações sem cruz, sem arrependimento, sem transformação. Veja o que o apóstolo Paulo escreveu em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 3. Ninguém, de maneira alguma, vos engane, porque isto não acontecerá sem antes venha a apostasia, e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Ou seja, antes do anticristo aparecer, o mundo passaria por uma grande apostasia, e essa profecia está se cumprindo diante dos nossos olhos. Jesus também alertou, está registrado em Mateus capítulo 24, verso 12, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E sabe o que mais é assustador? Muita gente pensa que está servindo a Deus, mas está seguindo uma versão diluída do evangelho, uma versão adaptada aos desejos humanos. Hoje vemos líderes influentes dizendo que não existe inferno. Em um momento da Bíblia você tem um inferno, como um castigo. Como um castigo eterno, até porque isso não caberia naquela ideia de amor de um Deus que dá vida, que dá existência aos seus seres. Isso não é evangelho, isso é um engano. Em 1 Timóteo capítulo 4, verso 1, também alerta: o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. E esse tempo chegou. A apostasia não está vindo, ela já está aqui. Você já percebeu que o mundo está caminhando rapidamente para um colapso?
O mundo está mais perto do fim. Foi preciso adiantar o ponteiro. O tempo de vida da humanidade diminuiu. Para os cientistas, o mundo caminha mais rápido em direção à meia-noite, ponto que representa o apocalipse. Você acredita em Deus ou você não acredita? Como que é essa questão para você? Não, eu não acredito em Deus, cara. Não acredito. Eu não consigo acreditar em alguém que veio, que criou tudo isso e tal, entendeu? Eu acredito mais no acaso, que as coisas aconteceram, igual o Igão falou. Por sorte. Eu entendi. É, uma sorte. Logo após a apostasia, o esfriamento da fé. A Bíblia revela que surgirá uma figura central, poderosa e perigosa, o anticristo. Ele será um líder carismático, eloquente e pacificador, alguém que o mundo inteiro vai admirar, um verdadeiro solucionador de crises globais. Mas por trás da imagem de Salvador, ele esconderá sua verdadeira identidade. Apóstolo Paulo escreveu em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Vai exigir adoração e todos os que não se curvarem a ele serão perseguidos. O profeta Daniel, no capítulo 9, verso 27, revela que ele fará um acordo de paz com muitos por 7 anos, mas esse acordo será quebrado na metade e ele mostrará sua verdadeira face. É o início da queda, a revelação do homem do pecado, o tempo do engano global. E tudo isso vai preparar o cenário para algo maior ainda. A criação de um sistema global de controle. O novo sistema que já está sendo implantado diante dos nossos olhos. Religião única, governo global, economia centralizada e digital, controle total sobre a liberdade de expressão e até o que você pode ou não comprar. E quem não se submeter será excluído do sistema. Está registrado. Apocalipse, capítulo 13, verso 16 e 17 diz: E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhe seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. O mundo inteiro será pressionado a aderir. Cartões físicos, dinheiro de papel, tudo será substituído. As moedas digitais controladas por governo já estão sendo testadas. E cada movimento será monitorado por inteligência artificial, biometria, geolocalização e redes interligadas. O Apocalipse não é mais um futuro distante. É um plano que já está sendo preparado. E esse será o início da grande tribulação. Um tempo que Jesus descreveu como uma angústia como nunca houve desde o princípio do mundo, nem jamais haverá. Está registrado, Mateus capítulo 24, verso 21. Mas calma, ainda não acabou, porque agora vem a parte mais importante. Os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus. O que vai acontecer com os cristãos fiéis nesse tempo? Eles estarão aqui? Serão arrebatados? Serão perseguidos? Se você quer entender tudo, comenta aí agora. Eu quero entender tudo. E já se prepara, porque você ficará chocado com o que eu vou te contar nos próximos minutos. Muito importante, durante esse tempo, o arrependimento ainda será possível, mas será extremamente difícil. Agora que você entendeu o que vai acontecer com o surgimento do anticristo e o início da grande tribulação, vamos seguir para a próxima etapa dessa cronologia profética, a volta gloriosa de Jesus, o arrebatamento e o início do reinado de Cristo sobre a terra. Fica comigo até o fim dessa parte, porque agora as peças realmente vão se encaixar. A Bíblia fala sobre 7 trombetas. Elas não são símbolos aleatórios, são sinais claros de juízo. São julgamentos progressivos de Deus sobre a terra. Primeira trombeta, Apocalipse capítulo 8, verso 7. Granizo e fogo misturados com sangue.
cai sobre a terra. 1/3 das árvores e toda a grama verde são queimadas. Segunda trombeta, Apocalipse, capítulo 8, verso 8 e 9. Algo como uma montanha ardente é lançado no mar. 1/3 do mar se torna sangue. Muitos peixes morrem e 1/3 dos navios é destruído. Terceira trombeta, Apocalipse, capítulo 8, verso 10 e 11. Uma estrela chamada Absinto cai sobre os rios e fontes. As águas se tornam amargas e muitas pessoas morrem por beber delas. Quarta trombeta, Apocalipse, capítulo 8, verso 12. 1/3 do sol, da lua e das estrelas é atingido. O dia perde 1/3 de sua luz. E agora vem o mais assustador. A quinta trombeta. Apocalipse capítulo 9, do verso 1 ao 11. Do abismo surgem gafanhotos demoníacos. Eles atormentam os homens por 5 meses. Eles não podem matar, apenas causar dor intensa. Sexta trombeta. Apocalipse capítulo 9, do verso 13 ao 19. Um exército de 200 milhões de cavaleiros é liberado e 1/3 da humanidade morre. Sétima trombeta. Apocalipse capítulo 11, verso 15. É anunciada a vitória de Cristo. O reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Mesmo assim, a maioria não se arrepende. Apocalipse capítulo 9, verso 20. Os homens não se arrependeram das obras de suas mãos. Mas talvez você esteja se perguntando: quando exatamente acontecerá o arrebatamento da igreja? Essa é uma das perguntas mais feitas quando falamos sobre os últimos dias. A verdade é que existe 3 interpretações principais dentro da escatologia bíblica. O arrebatamento pré-tribulacional, que acontece antes da grande tribulação. O arrebatamento messo-tribulacional, que ocorre no meio da tribulação por volta da 6ª trombeta. E o arrebatamento pós-tribulacional, que acontece ao fim dos 7 anos, junto com a volta gloriosa de Jesus. A Bíblia não apresenta uma linha cronológica explícita sobre o arrebatamento, mas nos dá sinais e pistas para entender o contexto. Por exemplo, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16 e 17, fala sobre a volta de Jesus e um encontro nos ares. Já em Mateus, capítulo 24, do verso 29 ao 31, mostra que logo depois da aflição daqueles dias, ele enviará os seus anjos com som estrondoso de trombeta e reunirão os seus escolhidos. Muitos estudiosos acreditam que isso indica um arrebatamento próximo ou no final da tribulação. Outros defendem que os salvos serão poupados da ira de Deus e por isso o arrebatamento deve ocorrer antes. O mais importante é estarmos preparados. Seja qual for o momento exato, quem estiver em Cristo será arrebatado. Mas então, no meio de todo esse caos, o céu se abre e Jesus volta. Dessa vez, ele não vem como cordeiro, ele vem como leão, com poder, com glória, com seus exércitos celestiais, como está escrito em Mateus capítulo 24, verso 30. O sinal do Filho do Homem aparecerá no céu e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Está escrito também, Apocalipse capítulo 1, verso 7, confirma: eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Na volta de Cristo, 2 eventos acontecerão. O anticristo e o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo, como está registrado em Apocalipse capítulo 19, verso 20. Segundo, Satanás será preso por 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, do verso 1 ao 3.
1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16 a 17, declara: o Senhor descerá do céu como alarido, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Essa é a primeira ressurreição, reservada para o salvo. Depois da volta de Jesus vem o milênio, 1000 anos em que Cristo reinará na terra com justiça. Satanás estará preso e os salvos reinarão com Cristo. Os que sobreviverem à tribulação continuarão vivos, viverão em paz, terão filhos e o mundo continuará existindo, mas sob o governo perfeito de Cristo, como está escrito em Isaías capítulo 65, verso 20. O que morrer com 100 anos ainda será considerado jovem e curiosamente, isso já está começando a fazer sentido. Com os avanços da ciência, da biotecnologia e principalmente da inteligência artificial, o mundo está cada vez mais perto de descobrir formas de retardar o envelhecimento celular, tratar doenças antes mesmo que apareça, em alguns casos, reprogramar o corpo humano para viver muito mais tempo. Zacarias também disse, capítulo 14, verso 16. As nações virão a Jerusalém, ano após ano, para adorar o Rei. Esse tempo será de paz verdadeira, sem corrupção, sem injustiça, sem opressão. Se você acompanhou até agora, você já entendeu. O tempo em que vivemos agora, chamado de tempo da graça, a vinda do anticristo e os 7 anos da grande tribulação, a volta gloriosa de Jesus, a ressurreição dos salvos e a derrota do sistema da besta. Depois da volta de Jesus, a Bíblia diz que Satanás será preso por 1000 anos. Como está escrito em Apocalipse capítulo 20, do verso 1 ao 3. Prendeu o dragão, a antiga serpente que é o diabo e o Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, para que não mais enganasse as nações. Durante esse período glorioso, Jesus reinará com justiça, autoridade e paz absoluta, e os salvos que participaram da primeira ressurreição reinarão com ele. Apocalipse capítulo 20, verso 4 declara: viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas quem mais estará na terra nesse tempo? Estarão os salvos, com os corpos glorificados, já transformados na ressurreição, e também aqueles que sobreviverem à grande tribulação, ainda em corpos naturais. Eles continuarão vivendo, se casando, tendo filho, formando novas gerações. Esse será o período de maior paz que o mundo já viveu, sem corrupção, sem opressão, sem injustiça, com Cristo como Rei. Mas ainda assim, não será a eternidade. Após os 1000 anos, Satanás será solto por um breve período. Apocalipse capítulo 20, do verso 7 ao 8, diz: Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações. Isso nos mostra algo chocante. Mesmo após 1000 anos de justiça, paz e governo perfeito, ainda haverá pessoas que escolherão se rebelar contra Deus. Isso revela algo profundo. O problema do ser humano não é o ambiente, é o coração. Sem arrependimento e sem transformação interior, o ser humano ainda será inclinado ao mal. Então Satanás reunirá os povos da terra para mais uma guerra contra o povo de Deus. Mas a resposta divina será imediata, como está escrito em Apocalipse capítulo 20, verso 9. Desceu fogo do céu e os consumiu. E finalmente o destino do diabo será selado para sempre. Apocalipse capítulo 20, verso 10. O diabo foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e serão atormentados dia e noite para todo sempre. Esse será o fim definitivo do mal. Agora chega o momento mais solene
de toda a história da humanidade. Em Apocalipse capítulo 20, verso 11, diz: vi um grande trono branco e aquele que estava sentado sobre ele. Aqui todos os mortos que não ressuscitaram na primeira ressurreição serão agora ressuscitados para julgamento. No verso 12 afirma: e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Nesse julgamento final, um livro especial será aberto, o livro da vida. No verso 15 do mesmo capítulo diz: e aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Esse será o destino de todo aquele que rejeitou a salvação em Cristo. Não haverá engano nem injustiça. Agora sim chegamos ao fim da história e ao começo da eternidade, como declara em Apocalipse capítulo 21, verso 1. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Não haverá mais morte, nem dor, nem lágrimas, nem pecado. No verso 4 diz: Deus enxugará dos olhos toda lágrima. O Criador fará morada com os seus filhos. Tudo será novo, tudo será eterno. E no verso 5 do capítulo 22 de Apocalipse: e reinarão para todo o sempre. A Bíblia não nos deixou no escuro. Ela nos revelou tudo com clareza. O tempo que vivemos agora é um tempo de decisão. O que virá a seguir já está profetizado. E quem estiver em Cristo está seguro. No verso 7, eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras desta profecia. A pergunta que fica é: você está pronto? Porque tudo isso não é uma possibilidade, é uma certeza. Não é a questão se vai acontecer, é apenas questão de quando. Mas a melhor notícia de todas é: ainda dá tempo. A salvação está disponível hoje. Olha aqui para mim. Jesus te ama. E Ele morreu na cruz por você. Ele pagou o preço do seu pecado para que você tenha a vida eterna. Oh Deus, escutai, Ele está rezando por vós. Deveis acreditar em mim, pois vós sabeis que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai senão por mim. Igual está escrito em João capítulo 3, verso 16. Deus ama tanto este mundo que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Romanos completa no capítulo 10, verso 9. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Se hoje você sente esse chamado, não endureça o coração. Tome a melhor decisão da sua vida. A decisão que muda o seu destino eterno. Diga aí agora, em alto e bom som: Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados. Escreva meu nome no livro da vida e me prepara para o teu reino. Amém. Se você fez essa oração, comenta aqui embaixo: hoje eu entreguei a minha vida a Jesus.